Olá, sejam bem-vindos ao Pode Florescer, conversas que fortalecem pessoas e organizações. Estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio com muita alegria, eu, Graciele e Rafaela, o primeiro de muitos. Estamos aqui no Florescer, espaço de diálogos, um lugar muito querido por nós. E a gente vai estar aqui sempre com vocês e com convidados muito especiais. Então, no Pode Florescer, nós falaremos sempre de conteúdos relacionados à liderança, cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas e saúde mental. Principalmente por sermos psicólogas, né, Gra? Então, a gente tem muito esse olhar e sempre com muito cuidado, com ética, com consciência, trazendo consciência aí para os nossos papéis também no dia a dia e humanidade. Vamos lá para os nossos convidados, Alex, André, sejam muito bem-vindos, estamos felizes, muito felizes de ter vocês aqui e a gente quer começar sabendo quem são vocês sem crachá. André, quem é você sem crachá? Então, a Rafa falou de escolha consciente, eu vou começar pela minha primeira e mais importante escolha consciente. Eu sou seu marido, sou o cara que te viu e te pediu em casamento antes do primeiro beijo. Vocês sabiam disso, gente? Já começamos o podcast com revelações? Surpresas. Mas eu acho que essa pergunta ela é bacana porque ela mostra a gente nos diferentes papéis que a gente desenvolve e nem sempre a gente tem completa consciência disso, né? Eu acho que a primeira questão é: sou seu marido, sou pai do Enzo, sou pai do Arthur, sou tio do Gabriel, do Léo, do Lucas, né, da Sofia, enfim. Sou filho do Augusto, sou filho da Rosa, sou neto de dois Joãos, né, sou neto da Zélia, sou neto da Zazá, sou bisneto do Joaquim, de outro João, e eu acho que essa conexão com o passado traz muito para a gente a consciência de uma responsabilidade que eu acho que a gente tem que assumir, né? Eu sou cuiabano de nascimento, assim como são boa parte dos meus antepassados, e isso cada vez mais tem significado para mim, né? Significado no sentido de trazer uma responsabilidade de dizer, olha, como é que você pode atuar em benefício do lugar que você nasceu, né? A gente muitas vezes tem um olhar para dizer assim, olha, mas Presidência da República, nossa, mas o tribunal lá, mas assim, o que a gente pode fazer no lugar que a gente está? Como é que a gente pode impactar positivamente o lugar que a gente vive? Né? Então, acho que essa consciência de quem eu sou, de onde eu vim, tem me trazido muito para esse lugar de tentar transformar, com humildade, mas também com alguma pretensão, o lugar que a gente vive. Né? Sou também advogado, sou sociólogo de formação, sou mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas e aqui sou sócio do Alex há 22 anos, né? Segundo casamento, né, Rafa? Segundo casamento, muito bem sucedido também. Muito bem sucedido. Muito bem sucedido porque é um casamento, assim como é o meu com a Graciele, é um casamento que é regado todo dia, né? Não existe relação que prospera, não existe relação que floresce sem regra, sem olhar, sem cuidado. E a gente faz isso. E a gente faz isso a partir de uma premissa que é fundamental, que é respeito, né? Alex e eu somos muito diferentes em vários aspectos, mas a gente é igual no que a gente precisa ser. E a gente vai falar isso para não dar spoiler aqui, né? E você, Alex? Quem é você sem crachá? Bom, eu sou um paulista. Estou aqui em Cuiabá há 26 anos, amo essa terra, sou cuiabano, sou matogrossense de coração, né? E sou advogado, né? Vim para cá para trabalhar em 2000. Conheci o André numa pós-graduação. Aliás, nós nos conhecemos numa pós-graduação também, né, Graciele? Eles faziam uma pós, eu fazia outra e às vezes os finais de semana coincidiam na FGV. Muitos, inclusive. Né? E foi lá que nós nos tornamos sócios, inclusive, né? Começamos lá. O escritório, a gente, ao longo desses anos, a gente veio crescendo junto, aprendendo junto, né? Para além da advocacia, eu gosto, era uma paixão que eu não tinha, mas eu fui
amadurecendo e cada vez crescendo mais, que é pelo esporte. Adoro fazer exercício físico, muito por conta de uma questão de saúde minha mesmo. Eu tenho há mais de 20 anos colesterol alto, eu tenho pressão alta, então eu vi que se eu não cuidasse de mim, né, e não me priorizasse, e isso eu venho cada vez mais, e hoje isso me complementa muito, seja em questão de saúde mental, seja em questão de oxigenar o cérebro. Então eu gosto muito de fazer exercício. Eu gosto de cozinhar para relaxar, né? Não sou igual o André, que toda semana está fazendo alguma coisa, mas eu gosto de fazer algumas coisinhas, né? Legal. E como o André também fiz mestrado, né? Fiz 2 mestrados, fizemos uma pós junto, um MBA. Gostamos de estudar, né? É algo que no escritório a gente, inclusive, incentiva também as pessoas a estudarem. E, de resto, eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa que trabalha, praticamente faz exercício físico, dorme, do outro dia trabalha, faz exercício físico e dorme, né? Então, eu tenho uma vida muito tranquila, graças a Deus, e é isso que tanto eu como o André a gente sempre valorizou, né? Que é de poder chegar em casa e dormir bem, e ter a cabeça, colocar a cabeça no travesseiro e ser muito tranquilo, né? De que a gente fez as escolhas certas, né? Legal. Para não perder a piada, a gente diz que a gente escuta a sirene sem nenhuma preocupação. Tá tudo Sirene bem. toca, a gente tá de boa, tipo, não é com a gente, entendeu? E André? Agora, deixa eu só falar uma coisa. Alex faz tudo que todo mundo acha fácil fazer, só que ele faz de uma maneira diferente, né? Primeiro porque, assim, ele consegue dormir cedo, ele acorda às 5 horas da manhã, às 5 e pouco ele já está trabalhando, que para ele é uma diversão. Então, a atividade física, como ele disse, ele começou por uma necessidade, mas seguindo o conselho que muitos sábios dão, aprenda a gostar do que você tem que fazer, né? Então, transformou aquilo que era uma necessidade num prazer. E acaba sendo uma inspiração para mim e para todo mundo, para a equipe e para as pessoas que torneiam ele. E o Alex, com essa questão da atividade física, traz muita disciplina, né? Porque ele iniciou e ele mantém. Uhum. E essa é uma questão que eu queria trazer também, porque você falou em relação ao perfil diferente que vocês têm. E a gente Sim. percebe no dia a dia, né? Que Sim. é bastante diferente. E trazendo isso, assim, para a realidade, principalmente para o nosso dia a dia, para competências de liderança, né? Olhando para o perfil de vocês dois, quais as principais competências, assim, né? Olhando para o perfil, e você e o Alex, que vocês têm de diferente e que são complementares também, o que vocês percebem, né, no dia a dia? Que é algo que a gente trabalha muito com a equipe também, não é? De vocês, essa relação de complementariedade. Então, trazendo aí, o que vocês percebem um do outro? O Alex fala do André e o André fala do Alex pra gente. É que, na essência, nós somos iguais em relação a princípios e valores. E isso é a base. Então, porque se tem um princípio meio distorcido e enfim, é difícil. Quando os princípios... Porque, no fim, lá o que vale são os valores dos princípios, do meu ponto de vista. Agora, discordâncias de ideias, cada um tem um jeito. O André, ele é mais emotivo, eu sou mais racional, entendeu? E aí, nesse ponto que eu acho que nós nos complementamos, entendeu? Então, quando as pessoas falam das diferenças, são essas. O André chega, ele beija, abraça todo mundo, eu falo bom dia e pra mim já tá bom, entendeu? Então, eu não sou de ficar pegando ali, de ficar abraçando. Eu sou mais direto e ele é mais emotivo. Então isso fica muito claro, porque cada um chega de um jeito, um fala bom dia, levanta a mão, outro vai lá, beija, abraça todo mundo, né? Aí o pessoal fala que tem mais diferença do que... Mas eu acho que, na verdade, para manter a sociedade por tanto tempo, na verdade, são esses princípios, esses valores que são muito parecidos. Então, quando chega nesse ponto, a gente pensa igual. Então, quando vai tomar uma decisão, que é uma decisão muito importante, o que pesa é isso. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa, Rafa, que é assim, e que eu acho que isso é fundamental para a vida, não só no trabalho, que é o olhar para a diferença. Eu olho para o que o Alex tem e eu não tenho com admiração.
Entendeu? Eu olho para a disciplina do Alex e falo, cara, que legal, olha que inspiração. Eu olho para a racionalidade dele, de vez em quando eu me incomodo, mas eu brigo com ele, tá tudo bem. Então, mas eu olho para a racionalidade dele e eu reconheço que isso é importante. E é importante para ele como pessoa, e é importante para mim como pessoa, como sócio, e é importante para o escritório como organização. Então, quando ele olha para mim e diz, eu abraço e beijo e eu tenho um olhar mais cuidadoso, mais emocional, ele nunca desqualificou esse olhar, como eu nunca desqualifiquei o dele. Então, eu reconheço que o que o outro tem de diferente é importante. Então, acho que essa é a questão, porque a nossa tendência é querer que as pessoas sejam iguais a gente. Ah, não, mas o fulano, puxa vida, olha quanto tempo ele perde com isso, olha, mas o... Não, que legal. Então, esse olhar da complementariedade como um valor, né, ele tem guiado o nosso trabalho, tem guiado a nossa maneira de enxergar o mundo, não é? Então, quando a gente vai montar uma equipe, o que a gente faz? A gente pega o perfil comportamental das pessoas, olha para a equipe e diz, olha, eu tenho um cara aqui mais introspectivo, que gosta muito da tela e do computador, mas não é uma pessoa que tem habilidade para despachar, ou não é uma pessoa que tem habilidade para sustentar, enfim. E não dá para pedir tudo de todo mundo, né? Acho que essa que é a outra questão, né? Não dá para pedir que o atacante seja bom na zaga, nem que o zagueiro consiga ter habilidade nas duas pernas. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito como time e tem que olhar para o outro a partir das virtudes que ele tem. Graciela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, as nossas qualidades são os nossos defeitos, não é? Então, se uma pessoa é muito organizada, há uma tendência de que ela seja menos dinâmica, ou mais lenta, ou isso e aquilo. Então, saber com quem a gente está lidando e incentivar a que a pessoa também se conheça, tenha essa tomada de consciência, tem sido transformador, né? Para a gente como pessoa, na nossa jornada pessoal, e para o escritório, né? E também na nossa relação com os clientes, porque hoje parte do trabalho que a gente faz também envolve um incentivo, uma assessoria nesse processo de tomada de consciência do próprio cliente, né? Interessante que você falou dessa questão da jornada de vocês, né? Quando vocês olham para a história, hoje vocês são duas pessoas bem-sucedidas, né? Tem um escritório consolidado, com bons clientes, conseguiram manter uma sociedade a longo prazo, né? Tem uma equipe, um turnover baixo, né? Duas novas sócias aí que cresceram dentro da organização, dentro do escritório. Então, assim, olhando para a trajetória de vocês, que escolhas que vocês fizeram ao longo do tempo, que vocês acham assim que foram decisivas? Conseguimos escolher bem. A primeira escolha e mais importante foi essa. Aí abraça, beija. Fala que ama, a gente fala que ama, eu amo, Alex. Então, é uma pergunta até difícil de responder, porque quando a gente olha assim para trás, a gente foi meio que no instinto, na intuição, e foi crescendo conforme dava, né? Conforme dava, a gente foi mudando o modelo de escritório ao longo dos anos, então não é algo estático, ele passou por diversas transformações. Eu falo que a empresa é algo orgânico, ela não é estática, ela é igual uma pessoa, ela vai se moldando e ela vai mudando ao longo dos anos, e é necessário isso até para não ficar para trás, né? Então, é difícil, assim, definir. A gente tem alguns marcos, assim, de trabalhos que nós realizamos, que eu acho que deu uma projeção para nós, no escritório, como escritório de advocacia, né? Mas sempre foi muito trabalho e muito suor. Não foi fácil, e não é fácil até hoje. Eu até falo que manter o escritório hoje no patamar que ele está é super difícil. É uma luta para nós, assim, todo ano a gente começa, assim, tem aquela preocupação, como que vai ser esse ano. É natural. Pelo menos para mim, assim, hoje, com a idade que eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Mas quando eu era mais novo, eu ficava muito preocupado, né? E hoje menos, porque eu sei mais ou menos como o escritório se comporta.
a gente tem algumas métricas dentro do escritório, então a gente acompanha isso muito de anos anteriores, do ano atual, de mês anterior, do mês atual, do mesmo mês do ano passado com esse mês, e a gente vê como o escritório vai se comportando. E aí, isso, em função também da idade um pouquinho mais avançada, do tempo de escritório, isso vai dar um pouco mais de tranquilidade, né? Mas, por exemplo, a mudança que nós fizemos recente, que foi abrir a sociedade para sócio de serviço, foi algo que nós ficamos pensando uns 2, 3 anos, porque o escritório não tinha abertura para novos sócios. Então, é sempre muito pensado, porque tanto eu como o André, a gente busca muita estabilidade, entendeu? Ter um escritório, a gente quer crescer, mas a gente quer crescer de forma sustentável. E isso... Enfim, isso é mais custoso, é mais difícil, né? Então, acaba que eu acho que foi sempre muito assim, a gente sempre teve muitas consultorias, vocês mesmos nos ajudam há quantos anos? Há mais de 10 anos, né? Com as pessoas, né? Com a gestão das pessoas, que eu acho que talvez seja algo mais difícil dentro do escritório. Fazer a gestão de pessoas. E em relação ao cliente, eu e o André sempre trabalhando para buscar novos clientes, correr atrás, sempre numa intuição, depois de uma certa profissionalização com um pouco mais de planejamento, focando já em algumas áreas que a gente acha que dá mais resultado, como a área societária, que é a especialidade do André, a área tributária do escritório também, que a gente também tem uma especialidade, e isso vem sustentando o escritório ao longo desses anos, tá? Mas assim, muito, muito com a nossa intuição. Eu não sei qual que é a visão que você tem, André, em relação a isso. Eu acho que as decisões mais importantes que nós tomamos foram em relação às pessoas, né? Eu acho que o escritório teve uma sorte, e aí tem uma super gratidão minha também. O escritório nasce comigo e com o Alex, mas ele nasce também com uma pessoa que foi super importante, que na época trabalhava com o Alex, que é a Elaine, né? A Elaine Sanches, que trabalhou conosco durante muitos anos, chegou inclusive a se tornar sócia do escritório, e ela tinha contribuiu muito com esse olhar de como é que devem ser construídas as relações, não só as relações internamente, né, dentro da equipe, mas também como é que as relações em relação ao cliente, como é que elas também deveriam acontecer. E eu acho que ela conseguia. Primeiro, ela tinha essa coincidência de olhar, que eu e o Alex temos, e também tinha a forma dela. É muito semelhante ao nosso. É muito nosso. E ela dizia sempre o seguinte, ela coordenava a área trabalhista do escritório, e ela dizia assim, olha, o cliente não liga para a gente para saber o que está escrito na CLT, né? Ele liga para a gente para saber como é que ele consegue implementar uma política que se fundamente na CLT, né? Quer dizer, que seja legal, mas que ao mesmo tempo incentive o comportamento adequado das pessoas. Então, que é muito esse olhar de servir o cliente verdadeiramente, né? E para servir o cliente verdadeiramente, eu preciso gostar do cliente, né? Então, acho que também tem um aspecto aí da gente ter tido um elemento de sorte de gostar dos clientes que a gente tinha, né? Daí porque o escritório teve, ao longo desses 22 anos, um turnover baixíssimo. Os primeiros clientes do escritório continuam no escritório. E aí tem o que agora, na época não era esse nome, né? Mas hoje tem um fit cultural, né? O cliente percebe que o que a gente entrega é valor para ele, né? Então o cliente entende que honestidade é um valor, o cliente entende que transparência é um valor, que o cliente entende que entrega técnica é um valor, o cliente entende que aquilo que a gente, né, o propósito do escritório é promover justiça e desenvolvimento. Então, para a gente promover justiça, a gente não usa de todos os meios, né? A gente não passa por cima das pessoas, inclusive da parte contrária. A gente é leal com a gente, com o colega que está lá, com a parte contrária. A gente não briga, a gente não compra a briga do cliente, a gente sempre vai tentar ter um foco na solução, não no problema. A gente verdadeiramente se interessa pelo negócio do cliente, né? A gente tem o benefício, o primeiro cliente do escritório foi o Hospital Geral, que continua cliente até hoje. A gente quer saber do negócio dele, a gente tem consciência do papel social que ele desenvolve, da importância que ele tem para a cidade, a gente quer entender como é que a gente faz isso. Quer ver um exemplo? O escritório faz um curso de formação, uma palestra jurídica para os residentes. Por quê? Porque os residentes têm da área da saúde, né? Futuros médicos, mas o saber jurídico básico, ele é importante. Então,
O cliente nunca pediu isso para a gente, mas isso nasce dessa consciência, desse papel que a gente tem que desenvolver. Para além disso, o escritório também se especializou em fazer a gestão de carteiras de processo, de estoque de processo. Então, um dado assim, que a gente consegue mapear, que é muito interessante, que a gente faz via BI, é identificar, através dos processos, os problemas do cliente. Então, tinha uma rede varejista muito grande aqui na cidade, que era a maior do estado, uma das maiores do Brasil, inclusive, que mais de 200 lojas, né? E aí, a partir da quantidade de processos, a gente começou a cruzar com as filiais. Olha, essas filiais aqui são as que mais apresentam ações e que têm mais condenações. E quando a gente subsidiou o cliente com essas informações, com esses cruzamentos, nós conseguimos identificar juntamente com o cliente de que aquela loja era uma loja que tinha um problema já com o gerente, tinha um problema de faturamento, tinha um problema de gestão lá dentro, e isso reverberava na quantidade de processos. Porque como era uma loja que já apresentava problemas de gestão, consequentemente havia maior quantidade de ações judiciais também, reclamações em PROCON, em juizado consumidor. Então, é uma informação muito relevante para o cliente. Então, é uma informação que a gente passava que, juntando com outras informações de gestão, ele conseguia tomar decisões. E isso nós conseguimos fazer com outros clientes também. Conseguimos fazer com clientes na área da saúde, com hospitais. Por que tem tanta ação de indenização? O que acontece dentro do hospital que gera tanta ação de indenização? Por que determinadas áreas dentro de uma empresa tem um volume maior de reclamação trabalhista? Será que tem alguma coisa... Reclamação trabalhista também. De liderança. Vocês têm uma parceria com os clientes, né? Eu acho que os clientes até a diagnosticar. A gente começou a ter esse olhar de que o olhar nosso não é só tocar o processo, fazer o processo rodar, gerenciar o processo, quando eu digo processualmente, juridicamente, mas ajudar o cliente na tomada de decisão. Então, nós somos ali um escritório de consultoria também para que o cliente possa ter o respaldo das nossas informações e, a partir dessas informações, ele tomar decisões. E para que a gente tenha essas informações, a gente também tem um gerenciamento muito, muito forte interno para poder parametrizar essas informações para que a gente consiga gerar os gráficos, os BIs, para que o cliente tenha acesso a esses dados. São estratégicos, né? Eu acho que o que o escritório soma, tem tentado somar ao longo desses tempos, eu acho que essa competência técnica, seja do ponto de vista da gestão, seja do ponto de vista da complexidade das questões jurídicas, né? O escritório nasce, o primeiro contrato que a gente fecha junto é um contrato de reestruturação, de reorganização societária, para um negócio que estava ou pretendendo se fundir a outros ou eventualmente ser vendido. Acabou sendo vendido, a gente atende o cliente até hoje, o vendedor, não é? E é curioso porque ele diz que ele vinha há anos tentando buscar uma solução local, alguém que pudesse atendê-lo nessa demanda, e aí ele não conseguia, e ele chegou aí para São Paulo, mas ele queria que fosse alguém que conhecesse mais de perto o negócio dele, porque tinha essas particularidades. E aí a gente acabou conseguindo atendê-lo. Então, acho que tem uma questão da gente, como o Alex disse, a gente gosta de estudar, né? Ele fez 2 mestrados, eu fiz 5 especializações, a gente estuda todos os dias, porque é o que a gente gosta de fazer. E a gente se interessa verdadeiramente para o problema do cliente, para além das questões meramente formais do processo, né? A gente quer entender... Alex começou a vida... Os primeiros trabalhos deles, ele era programador na Telesp. Então, ele tem esse olhar para o dado. Verdade, Alex? Olha só! Então, ele não quer só... Bem, beleza, o processo está aí, mas esse processo vai durar 10 anos. O que ele me dá de informação que vai evitar novos processos, né? Então, acho que tem uma questão, por isso que eu digo que no final do dia, o que nos define também é a relação com as pessoas, porque a gente gosta do cliente, né? Quando lá atrás a gente fez esse trabalho com essa rede de varejo, a gente fala, cara, essa é nossa, entendeu? Então, como é que a gente faz ela melhor? Como é que a gente diminui o volume de processo? Como é que a gente melhora a qualidade da loja? Né? A gente ia para a loja, dava palestra na loja, sensibilizava as pessoas. É isso, a gente quer que os negócios se desenvolvam, também, né?
A gente fica feliz quando o troço dá certo. Então a gente quer fazer isso. Eles fazem parte, né? A gente faz parte. E é muito interessante quando vocês trazem esse ponto, principalmente olhando para um cenário que a gente tem, que é o de IA, né, de inteligência artificial, em que cada vez mais as coisas elas vão vindo prontas, né, em que a gente tem um suporte aí da IA grande, né, para fazer. E o diferencial é essa relação, né? O diferencial é você dar esse suporte pro que tá. Tudo bem, o problema é esse, mas o que tá além, né? O que tá causando esse problema? Que eu acho que vocês têm muito esse olhar também, de dar o suporte não só em questões jurídicas, vocês vão para além disso, né? Olha, a gente percebe que tem algum problema... é sempre efeito de alguma coisa. Isso, né? Que vai resultar. Ela não nasce, ela não é um bebê reborn. Ela tem um pré. O que deu causa aquilo? Legal. E aí, percebendo isso, né, olhando para esse cenário que a gente está hoje, né, de IA, de tecnologia, enfim, o que vocês precisaram aprender para chegar até aqui, né, e que vão precisar aprender ainda mais, que vocês percebem que são tendências, enfim, né, para o futuro, aí, principalmente para a área de vocês, jurídica, e o que vocês precisam desaprender? Né? Aprender e desaprender, que foi algo que deu certo até aqui, ou deu certo no passado, e que vai precisar mudar para o futuro. Eu acho que o aprendizado que é atemporal, né, que não é só do passado, ele é do passado, é do presente, é do futuro, de novo é como é que a gente lida com as pessoas. Ao longo desses 22 anos, a gente teve colaboradores de... Quantos anos tinha o Dr. Lamartine, Alex? Na época ele tinha uns 65. A gente teve advogado de escritório. A gente teve colaboradores de 65 a 18, a 19, 20. Pessoas de gerações muito diferentes. E aí, de novo, é como é que a gente olha para o diferente como uma coisa boa. Né? Como é que eu olho para alguém que é diferente de mim como uma virtude. Então, o que eu acho que é o desafio hoje é, primeiro, separar um pouco por gerações. Para essa geração mais nova, como é que a gente sensibiliza ele para a importância de olhar verdadeiramente para o cliente. Uma das coisas que eu e a Alex, a Thay e a Pri falamos muito para as pessoas é assim, o e-mail não diz tudo sobre a necessidade do cliente. Como é que você descobre a necessidade do cliente? Passa a mão no telefone. Lembra do telefone? Ele não é só um canal de WhatsApp. Ele não é só a tela do Instagram. Então você tem que falar com a pessoa. Se você sentir que você não falou, marca um vídeo. Senão você vai lá. Né? A gente aqui excursiona no cliente. A gente tem, por exemplo, clientes indústria, né? Indústrias de calcário. A gente precisa entender como é que é o processo produtivo. Não adianta eu ver o vídeo, eu tenho que ir lá. Tem que fazer lá o que chamavam de, né, a diligência de constatação. Preciso ir lá ver como é que funciona, onde sai o expersor, qual é a esteira, onde sai. Preciso ir lá conhecer. Então, uma das dificuldades que eu acho, um dos desafios que a gente tem com essa nova geração é sensibilizá-lo para a importância do olho no olho, do contato, em fazer esse reforço desse interesse legítimo que eu e o Alex, a Pri, e temos assim muito no nosso DNA. A gente gosta, a gente vai no cliente, a gente fala, cara, esse cliente é nosso, olha que top. E isso a IA nunca vai substituir. Isso a IA nunca vai substituir. A outra coisa que eu acho que tem a ver com essa geração, e eu acho que assim, é um aprendizado nosso em relação a eles e deles com a gente, que é a maneira como a gente lida com o erro. Né? Nós somos de uma geração em que o erro tem um peso grande, né? Então, nós não somos da geração startup, né? A geração startup eu começo esse podcast do jeito que dá e eu vou melhorando ele ao longo do tempo. A gente, quando vai começar, nós somos aquele do começar que eu quero começar o melhor possível, né? Então, isso tem coisas positivas e tem coisas negativas. Eu acho que esse é um dos desafios, né? Então, eu quero chegar para o meu estagiário e quero ensinar o máximo para ele, mas a tendência dele é dizer, a minha cabeça não funciona assim, a minha cabeça é assim, eu começo desse jeito, aí tem um errinho, aí eu vou mandar para o meu coordenador ou para o meu advogado, né, que é a minha dupla, e assim sucessivamente. Então, essa trilha e esse processo é diferente, né? E aí, a maneira como eles interagem com a IA é diferente da nossa, né? Então, eles talvez façam perguntas melhores, mas não tenham
a mesma disciplina, o mesmo sentido de responsabilidade para corrigir as respostas. Então, o que a gente tem tentado fazer? Eu tenho tentado aprender com eles como é que eu desenvolvo os prompts, né? Porque as pessoas dizem, mas o IA não é seu. Olha, se a Graciele fizer uma pergunta, a resposta vai ser uma. Se eu fizer a pergunta, a resposta é sua. Eu preciso saber o que perguntar. Então, esse saber passa por um conhecimento da tecnologia, mas passa por um conhecimento do direito, né? Então, o que eu tenho tentado fazer é, como é que a gente soma eu com conhecimento do jurídico, de como formular a pergunta, eles com conhecimento técnico, e depois complementando, trazendo para a responsabilidade da correção, né? E dizendo que essa resposta que chega da IA é uma primeira versão do que você vai entregar. Que você desenvolver a partir dali é muito importante. A IA, ela traz as respostas, mas eu falo que a gente tem que saber a resposta. Não tem que esperar a resposta dela. Então, eu sempre falo, pessoal, olha, vamos usar a IA, ela é muito importante, eu uso, mas eu uso já ou com o conhecimento que eu tenho para complementar o meu conhecimento e validando o que ela está trazendo, ou para me ajudar a aumentar o meu conhecimento, né? A IA, ela não pode ser o fim, né? Não pode ser o fim. Então, a gente tem que saber gerenciar a IA também. Agora, a tua pergunta, voltando, eu acho que o mais difícil hoje é a gente, para além da IA, é gerenciar pessoas. E aí, quando eu digo gerenciar pessoas, é manter as relações, seja internamente, com os nossos colaboradores, com os nossos sócios, seja também externamente com o nosso cliente, né? E eu acho que o grande desafio é manter essa comunicação fluida, para que não tenha falha de comunicação. Ainda ontem nós estávamos numa reunião de sócio e eu estava falando exatamente isso com a Tayeli e com a Prisciele. Falou, olha, sociedade é igual um casamento, nós temos que conversar e um tem que ser sincero com o outro e falar o que está pensando. Porque os pequenos desgastes do dia a dia, que são coisinhas pequenininhas, não são coisas grandes, é o que gera o desgaste na relação ao longo do tempo. E se a gente não para e conversa e trata isso vai ficando maior e depois se torna insolúvel, né? E as duas, elas trabalhavam como coordenadoras e se tornaram sócias. Eu falei, olha, nós somos ouvintes, vocês têm que falar. Então, qual que foi o meu objetivo? Incentivá-las a falar. Porque se elas ficam com receio, porque a gente era chefe dela, é sócio, mas é meio chefe ainda, não vão falar, né? E aí o meu objetivo é que elas falem. Excelente. Falem porque ela não tem que falar para agradar a André ou me agradar, não é isso. Ela tem que falar o que ela efetivamente pensa. Aí depois nós vamos resolver o que vai fazer. Esse espaço de escuta, né? Liderança também é um espaço de escuta, não só de influência, mas de... E outra coisa que eu falei, vocês param de olhar a gente como superior e, na verdade, olhar de forma horizontal. Nós somos todos iguais. Parceiros agora, exatamente. Né? Cada vez mais. Eu acho que a horizontalidade, aliás, é uma das coisas que está muito no DNA do escritório, né? Da gente sempre valorizar as pessoas, não por uma função que ela ocupa, mas pelo que ela entrega, né? Pelo que ela entrega de valor, pelo que ela entrega de conhecimento, de interesse, né? Eu acho que isso está muito no DNA do escritório e que é o que nos traz tranquilidade para essa gestão das pessoas no futuro, né? Se você olhar as redes sociais do escritório, lá tem vídeos de estagiário, lá tem vídeos de advogado, né? A gente não quer ser o professor que tem um assistente que desenvolveu o artigo, mas a gente dá nome a ele, entendeu? A gente quer colocar luz sobre quem efetivamente faz. Então, acho que isso é uma das coisas que está muito no nosso DNA e que nos traz uma tranquilidade em relação a essa gestão das pessoas no futuro, né? Eu acho que é como a gente tem feito. Aproveitando sua fala, liderança é um desafio, né? Você falou das pessoas. Queria que cada um falasse do outro, como é que vocês sentem que o outro lidera, né? Você acha que o André lidera pelo quê? E você acha que o Alex lidera pelo quê? Vou falar primeiro. Eu acho que o André lidera exatamente por essa relação amorosa que ele estabelece com as pessoas. Então, a partir desse jeitinho amoroso, carinhoso, de contato, ele vai convencendo as pessoas ou ele vai gerenciando as pessoas. Isso é o que eu vejo, a forma como ele gerencia. Então, como ele lidera
por esse lado, né? E Afetivo. Mais afetivo. Ah. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente. Eu me interesso pelas pessoas, por todas as pessoas, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Primeiro tem um conto do Edgar Allan Poe, que é O Homem na Multidão. Ele é sensacional, né? Acho que vale muito a leitura. E eu vivi em ambientes muitas vezes com muita gente, assim, né? O americano chama de crowded, né? Cheio de gente. Né? Então, primeiro, eu estagiei num escritório no centro de São Paulo. Então, eu andava ali pela Santa Efigênia, porque as varas do trabalho eram lá, ia no Fórum João Mendes, passava pelo edifício Martinelli, e muita gente. E eu olhava para as pessoas e falava assim, qual que é a história dessa pessoa? Eu descia ali a ladeira Porto Geral, que vai dar lá no Mercadão, que dá na 25 de março, da Rua Boa Vista para 25 de março, e tinha muita gente. Eu tinha carro, mas preferia pegar transporte público. Eu gostava de andar de metrô, de ônibus. Gosto até hoje. E eu olhava, no final do dia, cansado, né? Eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde e fazia outra faculdade à noite. Então, minha rotina era puxada, né? Sempre foi. E eu olhava a pessoa segurando uma mochila, sentava e falava assim, como é que é a vida dessa pessoa? Onde ela mora? Genuíno pelo outro, Eu gosto né? de gente, eu tenho essa curiosidade. Eu morei nos Estados Unidos na década de 90 e 93 e lá tinha uma coisa muito legal. Como tudo era muito pontual, então tinha um ônibus das 7h52, aí tinha um ônibus das 7h58. As pessoas iam para o mesmo lugar, então o ônibus tinha a população do ônibus. Então das 7h52 eram aquelas pessoas, das 7h58 eram outras pessoas. E eu, obviamente, conhecia todo mundo, né? Do motorista, as pessoas que estavam lá. E era muito legal, porque as pessoas partilhavam comida, elas partilhavam livro, era uma comunidade. Entendeu? Então você entrava lá, e aí, quando eu tive essa vivência, assim, foi ainda mais enriquecedora. Porque você chegava e conhecia as pessoas. Você começava a conversa hoje, descia no seu ponto, e aí depois do dia, amanhã a gente continua. Né? Então eu acho que tem muito esse negócio. Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão, e eu acho que isso tem a ver também muito com criação, com o olhar do meu pai. O meu pai nunca foi uma pessoa de me entregar muita coisa, né? Mas também, e de outro lado, de me dar muita liberdade. Então ele nunca me disse, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Outra coisa que ele fez que foi muito legal é assim, toda vez que ele tinha que tomar uma decisão que impactava a família, ele chamava a família desde muito cedo e dizia, olha, eu vou vender uma fazenda, olha, eu vou comprar um imóvel, olha, eu vou fazer esse investimento, eu vou fazer isso e aquilo. Pequenininho, eu, 8, 9, 10 anos, ele não se sentia confortável em fazer isso sozinho. Então, tudo que impactava o outro, ele discutia. Então, isso é algo que fez com que eu me sentisse muito capaz de fazer as coisas, não é? E entendesse essa metodologia. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu não acho que é porque ela está entrando no escritório que ela não sabe mais do que eu. Ela cada vez mais sabe mais do que eu. Então, eu acho que tem muito isso do gostar das pessoas e tem muito isso de acreditar que elas podem tudo que elas quiserem e que a nossa função como organização, como escritório, é fornecer os instrumentos para ela, né? A gente pega aqui pessoas que muitas vezes vêm de outros lugares que diziam assim, não, isso aqui não é coisa de estagiário, isso aqui não é coisa de advogado júnior, aqui não tem isso. Não tem no Alex, ele adora ensinar, ensina todo mundo. O cargo não é maior do que a pessoa. O cargo não é maior que a pessoa. Escritório que eu vi agora, recente escritório, que não permite que o advogado tenha contato com o cliente. Só o dono do escritório pode ter contato com o cliente. E aqui os assistentes... Aqui os assistentes, quando chegam na equipe, já são apresentados para o cliente, né? É o contrário. Então, eu acho que tem muito isso. E aí, como é que é a maneira do Alex ensinar e liderar? Eu acho que a maneira do Alex liderar é ensinando mais pelo exemplo do que pela fala, né? Então, como quando ele chega, ele dá um bom dia geral, ele não fala muito, então não vai ser pela fala, né? Mas chega cedo, é disciplinado, Mas responde. chega, faz, entrega, entende a necessidade do cliente, tem sentido de urgência, quer dizer, compra o negócio do cliente, né? Faz o que tem que ser feito,
né? Encara o estudo, encara o desafio, reconhece a necessidade, legitima o cliente, né? Porque qual é a nossa tendência muitas vezes? Chega algo desconfortável, a gente fala, esse cara não precisa disso. Isso não acontece com ele, ao contrário, né? Então, a maneira dele liderar é pelo exemplo, né? Pelo exemplo de alguém que faz, né? Pelo alguém que faz. Muito legal. E aí, acho que esse exemplo de vocês, até em relação a próprio, agora a sociedade, né, que as meninas entraram, né, recente na sociedade, e principalmente por serem duas mulheres, eu acho que isso reforça também esse olhar que vocês têm para a igualdade, né, para o empoderamento também, aí, não olhando, o gênero não sendo uma questão, que para algumas pessoas ainda pode ser, que às vezes a gente vê poucas mulheres ainda em cargos de liderança, não é uma realidade de todas as empresas, né? E eu acho que isso é muito significativo quando vocês trazem duas mulheres para a sociedade. E aí, olhando também o percurso delas, né? Não foram duas mulheres que vieram de fora, já prontas, vocês desenvolveram também, né? Uma entrou como assistente, né? Assistente, advogada júnior, pleno, sênior, enfim, coordenadora e hoje sócia. E a outra também, advogada, coordenadora e sócia. Então, também olhando esse percurso, né? O que vocês acreditam, né? Que reforça esse olhar de vocês genuíno para pessoas, tanto pessoas internas quanto os clientes também. O que vocês acham que são forças de vocês para esse olhar, para a gente, para pessoas? Bom, primeiro em relação a gênero ou orientação sexual, para nós isso, a gente nunca olhou para isso. Legal. Nunca. É zero. Pelo contrário, né? Sempre tiveram muita diversidade se no escritório. Se for pensar em gênero, sempre teve muito mais mulher do que homem no escritório. Aliás, inclusive eu prefiro trabalhar com mulher. Eu, particularmente, né? Mas assim, a gente nunca buscou no mercado ou mulher ou homem, nunca, pelo contrário. A gente sempre olhou para as habilidades, puxar. Conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, a gente sempre buscou isso. A gente tem um plano de cargos e salários, acho que deve ter mais de 10 anos. Aquilo orienta muito a gente na contratação, né? E são os valores que a gente acredita também. Então, gênero ou orientação sexual, isso aí para nós é irrelevante dentro do escritório. Em relação às duas, a Taeli e a Prisciele, eu admiro muito elas, porque eu consigo ver nelas assim, os valores que nós temos também, a garra no trabalho, né? A Prisciele com 2 filhos, né? Ela casou, teve os 2 filhos trabalhando no escritório, aliás, ela se formou, casou, teve 2 filhos e se tornou sócia, né? Então, teve uma mudança muito grande e uma ascensão enorme, né? Então, se transformou numa pessoa de extrema confiança. E a Taeli é a mesma coisa, né? A Taeli sempre com muita garra também, né? Ela muito trabalhadora. Agora não, porque o filho dela acabou de nascer, mas não raro ela ficava até 8, 9, 10 horas no escritório. Eu falava para ela ir embora, você tem que ir embora, vai embora. E senão ela só trabalhava, né? Então, ela também sempre também muito esforçada, muito trabalhadora, estudiosa. Ela começou com a carteira lá do cliente varejo, só para vocês entenderem, ela começou como advogada júnior no escritório, recém-formada. Aí depois ela nos traiu, porque ela saiu uns 2 anos. Então, eu não esqueci disso. Mas ela voltou, porque ela sabia que lá era melhor, né? E aí ela sempre trabalhando no civil, com relação de consumo, e aí um certo dia, essa carteira, o cliente rescindiu o contrato, eu falei, pelo amor de Deus, você não sai do escritório, porque o cliente rescindiu o contrato, porque ela tinha saído, porque o outro cliente anterior que ela tocava a carteira, a gente rescindiu com ele, ela falou, não vai ter mais vaga para todo mundo, eu vou pedir as contas. Eu falei, mas como assim, né? Espera a gente tomar a decisão. E ela foi afobada. Aí, quando ela tocava essa segunda carteira já em 2019, e o cliente rescindiu, era uma carteira que tinha, sei lá, ela como coordenadora e mais umas 5, 6 pessoas. Foi bem no final do ano, assim, tipo novembro para dezembro.
falei, Thalia, pelo amor de Deus, não peça demissão. Espera, calma. Ela falou, o que a gente vai fazer com esse monte de gente? Eu falei, não sei. Calma, vamos passar o Natal, vamos fazer a nossa festa, depois a gente resolve esse negócio. Vai até pra festa, né, de final de ano. Depois a gente resolve. Agora não é hora de pensar nisso, né? É um negócio de dar o tempo. Isso. Porque, Excelente. às vezes, quando a gente não tem a solução, o tempo resolve. É isso. O tempo ele vai trazer uma solução. E foi dito e feito. Na sequência, em janeiro, ela estava lá, não sabia o que ia fazer, nem eu. Eu falei, faz o seguinte, vai fazer uma pós de direito tributário aí lá no IBET, começa a estudar lá, depois a gente resolve. Mas como assim, Boton? Eu nunca fiz tributário, não importa. Começa a estudar, vai fazer o tributário lá. Depois a gente resolve. E aí ela começou a trilhar o caminho no tributário. Olha só. Ela já tinha... Após em Um processo. desafio que Ela fez já- ela crescer. né? ela já tinha um... E assim, o legal foi que ela acreditou em mim. Confiança. Ela confiou cegamente, porque podia não ter dado certo, né? Ela foi, era uma pós pesada, difícil. Aí, na sequência, a gente precisou de um advogado tributário. E ela já entrou para fazer. Foi um trabalho grande que nós pegamos lá em 2020, na pandemia, você lembra? Sim. Ela já começou, aí já foi engrenando outras questões tributárias. A gente já teve que aumentar a equipe. E aí depois, quando ela estava assim, 6 meses para terminar a pós do IBET, que era uma pós de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, aí eu vi que estava começando o mestrado. Tinha começado o mestrado do IBET, em São Paulo. E o mestrado caro, porque tinha que viajar a cada 15 dias, a mensalidade muito cara, além das passagens, né? Tinha que ficar lá 2 dias. E aí, eu falei, começou o mestrado lá, né? Não tem a mínima condição de pagar. Eu falei, não falei pra você pagar, eu falei pra você fazer a prova, faz a prova, vamos ver se você passa, vai que você não passa, né? Aí ela foi, fez, ela falou, não, mas como que eu vou fazer? Eu falei, Thalia, calma, Um passo de cada vez. Legal. Primeiro você tem que fazer a isso. prova e passar, você nem passou. Aham. Aí ela foi, também acreditou, aí ela fez a prova, passou, inclusive o entrevistador dela foi o Paulo de Barros Carvalho, que foi meu entrevistador também no meu primeiro mestrado, né? E aí ela, enfim... E aí depois a gente resolveu também, deu certo. A pós e já terminou, já concluiu. Então as coisas são assim, né? Às vezes a gente encara e vai. E no fim deu tudo certo. Hoje se tornou sócia, entendeu? Então mostra aí uma disciplina muito grande por parte dela também. Sim. E acho que tem os dois lados aí também, né, Alex? Que assim, tem a disciplina por parte dela, de querer, de ir, mas de vocês também, Desafiarem né? até uma liderança que desafia. E uma fala muito recorrente na equipe é essa, de que assim, vocês acreditam nas pessoas antes mesmo deles acreditarem, né? E a gente escuta isso sempre. Então, às vezes assim, eu muito até legal. eu projeto nas pessoas algumas coisas e as pessoas às vezes não querem isso e eu fico decepcionado. Se frustra, né? Tipo, você quer mais do que a pessoa, né? Eu quero mais. E a gente sempre fala isso, né? O ambiente organizacional, o ambiente do escritório, tem que criar condições para as pessoas crescerem e tentar desafiá-las. Mas cada um é cada um, né? E a gente tem que também ter essa maturidade de falar, ó, eu desejo isso e a pessoa ainda não está enxergando, ou não é o momento, ela está olhando para outro lugar, né? Que faz parte também, né? Mas como escritório, eu acho que nesse caminhar de vocês, como escritório potencializa as pessoas, né? E cria condições para as pessoas que querem poderem crescer. A gente tem vários exemplos aí no escritório de sucessos, né? De pessoas que conseguiram. E aí a minha pergunta é, quais são as principais práticas que vocês percebem que tem hoje, ou que já tiveram, ou que querem ter mais, para desenvolver pessoas? Ó, a primeira coisa eu queria falar só um pouquinho sobre as meninas, né? Sobre a Thay e a Pri. Primeiro assim, elas são maravilhosas, né? Elas são muito maravilhosas. Thay e Pri, vocês estarão aqui também com a gente. Eu acho que a primeira questão, assim, eu brinco, né? Quando eu olho para a trajetória da Pri, eu brinco que a Pri entrou aqui criança, tem 12 anos que ela está no escritório. Então, ela entrou como assistente e depois tornou advogada júnior, depois se tornou advogada plena, depois tornou coordenadora e depois
virou sócia do escritório, né? Acho que, inclusive, muito influenciada lá no início pelo olhar que a Elaine tinha, que na época era coordenadora e sócia do escritório, sobre o formato de desenvolvimento, sobre o formato de relacionamento com o cliente e com as pessoas, né? A Elaine acreditava muito nas pessoas, confiava muito nas pessoas, dava muito suporte para as pessoas e se preocupava muito com o cliente, né? Eu acho que a Pri tem muito isso da Elaine, tem muito isso nela, mas teve bons exemplos, né? Teve um pouco meu e talvez ainda mais da Elaine. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Então, a chegada da Pri como sócia coroa o escritório e potencializa ainda mais o que ela pode fazer. Isso traz para a gente uma tranquilidade e um sentido de ter feito a coisa certa gigante. Quando a gente olha para a Pri e para a Thay, a gente fala assim, cara, a gente está fazendo a coisa certa. Está dando certo, está funcionando, né? A palavra remete a uma certa pretensão, mas tem um legado que a gente está construindo aí, sabe? Então, Sim. a gente se vê nelas, eu acho que é uma coisa sensacional. A Thay tem esse aspecto técnico que Alex trouxe, mas ela também tem uma humanidade, as pessoas gostam dela. Ela foi madrinha de casamento de todas as pessoas que passaram pela equipe dela. Ela se relaciona com as pessoas, ela se Gosta de importa gente com as pessoas, também. gosta de gente. Gosta de sertanejo também, mas tudo bem. Gosta, canta e dança. Então, mas é isso, né? A tolerância com o que o outro tem de diferente. Mas eu acho que o negócio da Thay tem muito isso, né? A Graciela tem uma coisa da Thay que eu gosto bastante. Ela olha para a Thay assim com admiração e fala assim, eu gostaria de ser atendida pela Eu Thay. gostaria. Né? Porque ela é isso. É isso. Ela tem uma simpatia, ela tem uma Sim. espontaneidade, ela estabelece uma relação Fala horizontal, fácil, fala inteligente. fácil. Então, assim, as meninas são um espetáculo. Sim. E são o futuro do escritório, né? Eu e Alex estamos envelhecendo, a gente tem 22 anos juntos e a gente está envelhecendo. E quando a gente envelhece, com sabedoria, a gente descobre que a nossa potência do fazer foi diminuindo ao longo do tempo. Rafa, Então, isso serve para mim e para você também, tá, Rafa? Ó. Estou envelhecendo, ela é minha sócia. Então, a nossa, né, tem um livro que eu acho ótimo, que é From Strength to Strength, né, que mostra que há uma tendência natural de haver um declínio na nossa potência do fazer. Então, o que a gente precisa fazer? O que é recomendável? Que a gente ensine alguém a fazer. Alguém que chega com vontade, com garra, né? Com valores, com valores, né? né? Parecido. Então, acho que isso é uma coisa que é uma sabedoria que tem dado certo, né? É uma sabedoria da qual a gente se orgulha. E elas né? vêm aprendendo já antes de se tornarem Sim, sócias. sim. Então, Isso é em muito relação à legal. gestão de pessoas, elas estão até mais à frente do que eu e o André. Sim, já na contratação, nos feedbacks. feedback. Na parte financeira, que é a gestão financeira e a administração do escritório, há um ano praticamente a gente já tem uma rotina de reuniões mensais, antes Muito mesmo legal. delas se tornarem sócias. Contas abertas. De olhar a conta, ver como que avalia a rentabilidade do escritório, como que olha para o resultado, como que faz a gestão financeira e a gestão administrativa do escritório. Então, elas vêm aprendendo isso e estão pegando muito rapidamente isso também, né? Então, elas já vêm acompanhando isso antes mesmo. Não foi nem pensado que a gente fez isso, né? Foi o mérito delas. Foi Foram intuitivamente. Sabe aquela história que quando você pede alguém para uma pessoa e ela te entrega até mais do que você Isso. pediu? E aí qual é a sua tendência? Que você vai pedindo mais e mais. A trajetória delas foi dessa superação na entrega o tempo todo. E as decisões também, antes mesmo, já tomando, e elas tendo poder de voto. Sim. Isso é a tomada de decisão. Excelente, excelente. Enfim, então elas são ótimas. Eu esqueci sua pergunta. Quais são as práticas que vocês têm hoje no escritório para desenvolver pessoas? Eu acho que a mais importante delas é o Bem Aprender, né? Que é um programa de desenvolvimento de pessoas que tem como pressuposto
a humanidade de quem compõe o escritório. Portanto, não é um programa que vai desenvolver só competências técnicas ou que sejam importantes, como de fato são importantes no ambiente de trabalho, mas que eu acho que também são importantes na vida da pessoa, né? Eu acho que uma das coisas que se confirmaram com a pandemia e que já era uma percepção no passado é que não dá para dividir a vida não cabe em caixinha. Então não dá para a pessoa ficar com os problemas lá fora ou deixar as virtudes lá fora, né? A vida é uma só. E a gente também quer as pessoas no escritório na sua integralidade, né? Então, a gente brinca sempre, o escritório ou o ambiente de trabalho, ele pode curar ou ele pode adoecer as pessoas. A gente quer que o escritório cure, né? No ano passado, teve uma pessoa do escritório que perdeu um parente e é um processo sempre muito difícil. E a pessoa dizia assim, olha, eu venho para o escritório porque eu saio muito melhor do escritório do que eu chego, né? Então, isso é resultado desse olhar que a gente tem colocado em prática através do bem aprender. Então, Alex estava dizendo ontem que, olha, nós estamos aqui para escutar. Advogado escutar é um desafio, as pessoas escutarem é um desafio. Mas uma das coisas que a gente tratou no bem aprender foi escuta ativa, né? Como é que a gente escuta? Será que a gente verdadeiramente está sabendo escutar? É um desafio para todo mundo, né? Então, eu acho que o bem aprender, ele tem sido um espaço de desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades e dessa atitude também. Atitude de olhar para a saúde mental como algo relevante, como algo que deva ser respeitado, né? Como algo que a gente deve considerar, deve olhar, deve se preocupar. Criar esse espaço de ambiente psicológico, né? Então, acho que isso denota muito, né? A gente tem hoje, por exemplo, espaços de meditação dentro do escritório. Então, né? Todo dia, 4 horas da tarde, a caixinha lá, inteligente, fala, é hora de meditar, e tem uma sessão de meditação que faz muito bem às pessoas, né? Uma pausa, né? Uma pausa. Legal. E eu acho que a questão do ambiente é muito importante, né? Tem um autor inglês que fazia tudo o contrário, né? Que era o Jeremy Bentham. E ele ele desenha uma prisão que seria a prisão perfeita, que é o panóptico. E essa prisão, ele é um círculo assim e com uma bola no meio. A pessoa ficaria presa aqui. E aqui nesse entorno tinham várias janelas. E ela ia se sentindo observada. Uma pessoa aparecia aqui olhando ela, outra depois, essa mesma pessoa depois aparecia aqui, e as pessoas enlouqueciam muito rapidamente. Então, a história das pessoas se sentirem observadas, viverem num lugar, né? vigiadas, onde não há relação de confiança, é o que há de pior. O que o escritório tenta ser? O oposto disso. É dizer, eu confio em você. Né? Eu confio em você. A gente tem uma pessoa maravilhosa no escritório, por exemplo, que é a Clau. E para quem a gente está estruturando o setor de relacionamento com o cliente, ela é a pessoa que vai ser responsável por esse setor. E aí o que acontece? Ela tem filho, tem marido, tem outro negócio. Não dá para fazer tudo aqui. Ela falou, olha, eu não consigo conciliar. A gente diz, não, você faz de casa. A gente confia em você. Mais importante é que você esteja conosco, que é o que a Alex falou para a Thay. O que você vai fazer, eu ainda não sei. O que é importante para a gente é que você esteja aqui. Entendeu? Então, acho que o que a gente tem feito... Né? Confia que a pessoa vai performar nas condições que são possíveis naquele momento. E você falou de saúde mental. Né? O que vocês fazem para cuidar da saúde mental nesse mundo que a gente vive hoje? Que é desafiador, não é? O que vocês têm feito, praticado? Eu gosto de almoçar em casa. Agora, atualmente, eu almoço na casa da minha mãe. Eu acho que isso é um privilégio, né? Você poder ir em casa almoçar e ter uma pausa, um descanso logo após o almoço. Então, isso para mim é algo que me renova para a parte da tarde, né? Exercício físico, para mim, assim, em vários momentos críticos de alto estresse dentro do escritório, por N situações que já aconteceram, como, por exemplo, o call center, quando fechou e tivemos que demitir 200 pessoas e fechar um negócio inteiro. Isso aí me gerou um estresse muito grande e eu consegui controlar isso através de exercício físico. Aí eu falo que o exercício físico, nesse ponto, ele é simplesmente fantástico, né? Porque
ele ajuda a oxigenar a cabeça, acho que a endorfina, você pensa fora da caixinha, você vê uma luz no final do túnel que você normalmente não vê quando você está em volta de um problema muito grande, né? Você não consegue, às vezes, ver solução, né? E ele acaba trazendo isso pra gente, trazendo a gente de volta, dando uma certa calma, uma certa tranquilidade para acordar no outro dia e continuar, né? Então, para mim, ele, para além da saúde do corpo, a saúde mental, o exercício contribui muito. Eu sempre incentivo o pessoal do escritório a praticar, né? Então, sempre utilizei e uso muito exercício para isso. Excelente. Então, eu tenho um leque para saúde mental, tem várias coisas, né? O primeiro deles e o André faço muito mindfulness, né? Eu vivo muito a presença. Acho que isso também tem um aspecto de genético, né? Eu sou muito visual, então eu gosto muito. Então, eu tenho muito práticas contemplativas. A mais intensa é Graciele. Então, eu paquero muito, né? É verdade. Então, isso é uma coisa que para mim, assim, faz um bem, né? Então, eu sento para almoçar, eu tô, ó... Na paquera. Tô na paquera. Olhando ela verdadeiramente e tô agradecendo, né? Porque eu acho que eu acho que é viver o momento presente, né? É viver o momento presente. Quando a gente tem um grande problema, parte do problema é algo que ainda não existe, ele não aconteceu, né? É uma projeção do que pode acontecer a partir daquele evento. Então, quando a gente limita o nível de preocupação ao momento presente, isso a gente fatia, né? Fica menor. Então, a prática da presença ajuda. A contemplação, para mim, muito. Então, eu olho muito minha namorada, muito. Mas eu também olho muito o lugar que eu tô. Eu olho muito o entorno, não é? Eu nem sempre escolho o caminho mais rápido da casa para o escritório. Eu muitas vezes escolho o que eu gosto mais, o mais bonito, o que tem uma árvore que eu gosto de ver, né? O que tem uma obra que está acontecendo, porque eu acho sensacional as obras. Sou filho de engenheiro, né? Meu pai construiu muita coisa, então eu gosto de construir, então sei do desafio que é construir. Então, quando alguém que eu nem conheço tem uma casa que fica pronta, eu falo, cara, que top que essa casa ficou pronta. Essa é outra coisa também. Eu comemoro vitórias que não são minhas, né? Porque se a gente comemora só as nossas vitórias, a vida fica muito pequena. Agora, se eu comemoro as vitórias do nosso cliente, as vitórias do meu sócio, das pessoas que eu gosto, ou das pessoas que eu nem conheço, mas que estão fazendo algo que gere valor, né? Já é uma contemplação. E já é um olhar de que a vida vale a pena, de que a vida tem coisas boas. Outra coisa que eu acho que é fundamental nesse mundo é saber pedir ajuda. E aí, nesse sentido, para mim, saúde mental também é pedir ajuda. Então, no meu caso, é fazer terapia. Eu conto essa história sempre, né? Principalmente quando a gente está nesse processo de educação dos clientes, que muitas vezes tem histórias diferentes. Mas, assim, eu sou marcado por um evento trágico, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu perdi meu irmão. E meu irmão faleceu num acidente de carro, em que os meus pais estavam no carro de trás. E ele faleceu nos braços do meu pai. A minha mãe passou um ano em depressão, vivendo em cima de uma cama. Eu tinha 12 anos, a fuga do meu pai foi trabalho, a da minha mãe foi choro. Então eu me vi naquela situação com uma irmã menor e não dá para fazer tudo sozinho, né? Eu não tinha condição, não tinha vivência, não tinha estrutura, não tinha nada para fazer tudo sozinho. Então eu fui construir uma vida e precisei de ajuda. Então, se permitir essa ajuda, eu acho que é fundamental para uma saúde mental, né? A gente muitas vezes quer carregar fardos enormes e quer fazer isso sozinho, né? Então, a gente não precisa. Primeiro, acho que a gente tem que dimensionar o fardo, né? Mas muitas vezes a gente tem dificuldade para fazer isso, inclusive na posição que a gente está. A gente também consegue muito, e a nossa saúde mental também está muito relacionada ao fato da gente estar de mãos dadas, né? Porque muitas vezes, quando o fardo é grande, a gente diz, bem, sozinho nós não estamos, nós temos um ao outro no âmbito do trabalho.
No âmbito de casa, Muito, né? no âmbito de casa, Até na tomada de decisão, quando é uma situação muito crítica, compartilhar e conversar, isso alivia, né? Sim. Alivia. E melhora a qualidade da Amplia a decisão, visão né, também, Alex? né? Amplia a visão. Amplia a visão e você compartilha aquela preocupação, o outro compartilha e isso vai trazendo um certo alento, né? Um certo alento. Até Não. compartilhar até pro Alex poder viajar, né? E a gente fala, Alex, você tá onde? Tá aqui, na vinícola. Viagem também pode ser um fator de saúde mental A aqui, viagem ó. com certeza. A viagem sempre, porque... Precisa de alguma dica de viagem, ó? Já temos dois aqui, né? Inclusive, Conhecem tem muito. estudos sobre isso que ajuda demais a aliviar a tensão, porque você faz um break ali, eu acho que você parar um pouco, sair daquela rotina e fazer algo novo, diferente, isso Sim. ajuda a aliviar estresse, a melhorar a relação, a tudo, né? Tem a história de que a gente tem que desacelerar para continuar em movimento. Qual é a nossa tendência? Exatamente. Esse livro até, esse Isso, From Strength bom. to Strength, ele fala muitas vezes o que acontece. As pessoas não percebem alguns declínios que a vida lhe oferece, em alguns aspectos da vida, porque a gente tem algumas competências que diminuem e outras que amplificam. E aí a gente começa a ter o dobro de esforço sem perceber que o dobro de esforço está tendo a metade do resultado. Então é o negócio da gente ficar insistindo em coisas que não estão funcionando. Então esse desacelerar, ele é fundamental para que a gente continue em movimento, né? E a relação de confiança que a gente tem é isso, é o que permitiu desde sempre Alex viajar muito e eu também viajar muito, né? Porque não tem dúvida de que a gente está fazendo o que precisa ser feito. Então, relação de confiança é fundamental para a saúde mental. Se você não tem relação de confiança, você não tem saúde mental, Perfeito. né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que é super difícil, né, para as pessoas que acordam no dia e falam, puxa, eu tenho que ir lá para aquele lugar, trabalhar, encontrar aquela pessoa, ir para aquele lugar que eu não gosto. Ou domingo à noite lembrar que na segunda, acho que deve passar um estresse na pessoa, assim, deve ser... Olha o muito, impacto na saúde mental. Adoecedor, né? né? eu acho que né, porque... Você fazer uma coisa que você não gosta, ou ir para um lugar que você não gosta, ou encontrar com pessoas que você não se relaciona e não gosta, eu acho que é um estresse absurdo. A pessoa vai adoecendo com o tempo, porque isso vai minando, vai desgastando a pessoa. Isso, graças a Deus, no escritório é algo que a gente sempre prega para que tenha um bom ambiente de trabalho, para que tenha boa relação. Eu até falo, ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas todo mundo tem que se respeitar. Né? E não precisa, porque é meu colega de trabalho, ele tem que ser meu amigo, ele tem que... Não, mas eu respeito em primeiro lugar, manter uma boa relação com todas as pessoas que estão ali, entendeu? Saber entender e compreender o outro, isso é fundamental para que todo mundo que trabalha no mesmo espaço possa conviver bem, né? E a gente passa muito mais tempo juntos no escritório do que em casa, porque uma parte é à noite, nós dormimos, né? Então, a relação profissional acaba sendo muito maior que, às vezes, a relação pessoal dentro de casa, de tempo. Sim, tempo acordado, né? Excelente. Mas, Rafa, uma coisa importante, assim, só para arrematar o negócio da terapia, que eu acho que, assim, que eu acho que ele é fundamental nesses tempos. E o que o escritório, a gente, na atitude, faz, que eu acho que é importante? Primeiro, a gente incentiva muito as pessoas, quando tem alguma questão, conversar com a Super Rafa. Por quê? Porque a Super Rafa, ela, né, é terapeuta e tudo, e muitas vezes vai dar esse encaminhamento. Então, saber que pra gente existe a Super Rafa já é um fator de conforto psicológico para as pessoas, né? Então, a gente tem a prevenção, que é toda construída dentro do Bem Aprender, né? A gente tem sido feliz na maneira como a gente tem conduzido momentos de crise, né? A gente tem reconhecido a necessidade de pedir ajuda e a gente tem sinalizado isso de uma maneira que eu acho que é uma prática simples, mas importante. Que é, por exemplo, eu ponho na minha agenda, que é transparente para as pessoas, a minha terapia. Então tá lá, terça-feira, 10 da manhã, eu faço uma terapia online. E tá lá, terapia. Por quê? Porque eu acho que é uma boa maneira de lidar com os tabus. Né? A terapia ainda é um tabu. Então, quando alguém que está mais tempo no escritório, né? Não sei se é o chefe, não sei o quê, mas está mais tempo no escritório, coloca lá na agenda que tem aquele compromisso, isso normaliza, né?
e aponta para as pessoas que tudo bem, né? E aí hoje as pessoas no escritório que fazem terapia se sentem muito confortáveis com isso. Eu também coloco. Também coloca. Exatamente. Legal. Então, esse autocuidado, né? É um autocuidado. Esse momento de autocuidado, aí de autoconhecimento. Quanto mais exatamente. você se conhece, mais você consegue lidar com o diferente e com o outro. Saber é o que é seu e o que é do outro, né? Excelente. Eu acho que é um investimento em nós, inclusive, né? Isso. Sim. É um investimento em nós. Perfeito. Não tem que ver isso aí como a pessoa está passando por um problema. Sim. Pelo contrário. Todos nós temos problema, né? Isso. Sim. Aí o que diferencia é como cada um lidar com o seu problema, né? Perfeito. Como cada um trata o seu problema, encara o seu problema, né? Perfeito. Indo para o fechamento, queria que vocês deixassem para quem está nos assistindo e para nós duas também, um aprendizado e uma dica, ou de livro ou de série, uma coisa que vocês querem deixar aí para nós. Bom, de livro, eu vou deixar uma dica, que é o livro que eu li o ano passado, que chama K2, que é um livro que fala de escalada, né, a segunda maior montanha do mundo, e ali mostra muito um americano, né, ele relata, né, como foi a escalada dele, e ali tem muita resiliência, muita persistência, muita resistência da pessoa, muita disciplina, né, valor, caráter também. Então, é um livro assim que fala muito de superação, e eu acho que tem tudo a ver com O o mundo ambiente, dos negócios. com o mundo dos negócios. Não é? Eu acho que tem tudo a ver, porque ensina muito ali em relação a esses valores, né? E em relação a aprendizado. Eu acho que o nosso aprendizado ele é constante, né? Seja em relação às nossas relações pessoais, né? No caso eu e o André como sócio, e agora com mais 2 sócias, e em relação à parte técnica. Então, eu falo que ela é constante e a gente sempre tem que estar buscando esse aprendizado, né? Como lidar com as relações e como superar as dificuldades. Excelente. Então, eu acho que a primeira reflexão assim é que a vida vale a pena ser vivida, né? Eu acho que essa é a primeira questão. E eu acho que dentro disso é olhar para a própria vida e entender o que como você ensina, né? O que está sob o nosso controle, o que está sob a nossa influência e o que está fora do nosso controle. E aí pegar para a gente esses 2 primeiros, o que eu controlo e o que eu influencio. E focar nisso, né? E ter cada vez mais uma reflexão que deixe muito claro o que é importante para a gente verdadeiramente, né? O que é importante para mim? O que eu quero ter? Esses dias, um sobrinho nosso, que é o Léo, ele perguntou para mim, para a Graciele, assim: tia, vocês estão quase chegando nos 50 e tudo, né? E qual que é o grande sonho, assim, que vocês querem realizar? Vocês querem estar daqui Daqui a 10 anos, vocês- o sonho que vocês ainda querem A realizar. gente olhou um para o outro e tal, e eu dei uma resposta que antes de verbalizar, eu falei, que resposta michuruca, né? E aí eu falei para ele assim: Léo, o tio não tem, assim, um sonho, né? Eu não quero comprar um carrão, não quero ter um avião, não tenho, né? O que o tio quer agradecer o que tem e quer incrementar o que tem, né? Quero saber mais do que eu faço, quero poder impactar o meu entorno de uma maneira mais intensa e mais positiva, mas eu não tenho um sonho que remeta a um racional de ruptura, né? Eu quero uma coisa incremental. E aí ele falou que fez essa mesma pergunta para uma outra pessoa. E aí outra pessoa respondeu entusiasmadamente a resposta que eu achei que eu deveria ter dado. Que era de dizer assim: olha, eu tenho muitos sonhos. Eu estou com 55, mas eu quero fazer isso, quero comprar aquilo, quero ter isso, quero ter aquilo. E aí ele olhou e falou: tio, eu achei sua resposta, e da tia Graça, assim, sensacional.
porque é uma resposta que reconhece o que essa trajetória de vocês, como é que vocês construíram até aqui, né? E mostra que no final das contas vocês são pessoas realizadas. E ele, quando ouviu a outra resposta, virou para a pessoa e falou assim: puxa, mas que merda de vida que você chegou aos 55. Quer mudar tudo, né? Que quer mudar tudo, quer dizer, né? O quão satisfeito ou insatisfeito você está lá com a vida que você está vivendo. E buscar satisfação em coisas, né? É muito tênue, né? Você tem aquilo lá, passou 1, 2 dias, aquilo deixou de ser valor, né? Se for buscar, eu também acho que eu quero viajar, conhecer outros lugares, né? Agregar conhecimento para mim, né? Que isso, no fim, é o que realmente Importa. a gente carrega, importa, né? Porque ter... eu não sei. Mas então eu acho o que... ter vai acabar sendo uma consequência do ser, né? Quanto melhor você for, talvez o ter vai vir como uma consequência. Mas quando as pessoas ficam só no foco do ter, estão sempre na disputa, a gente vê muito essa mentalidade, estão sempre na mesquinharia, mas o que eu vou ganhar com isso? E não se permitem evoluir, mas eu vou fazer uma aposta, por quê? Eu vou ganhar mais por isso? A gente ainda ouve isso de algumas pessoas. Né? Ganhar conhecimento. Pois é, mas a pessoa quer assim, olha, se eu estudar mais, eu vou ganhar mais. Se eu não for ganhar mais, eu não vou dedicar meu final de semana estudando. E essas pessoas, geralmente a gente olha para elas e vê que elas estão assim, ó. E as pessoas que começam a ser melhores, né, buscar mais habilidades, conhecimentos, ter atitudes melhores, que é o chá aí, a curva delas é assim, ó. Sim. Então, eu acho que isso é um belo aprendizado também, exatamente. né? A vida vale a pena, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Eu acho que a lição, a gente está nesse momento, né, chegando aos 50, muito com essas reflexões intensas, né? Do que a gente viveu até aqui e de como é que a gente quer viver os próximos anos, né? Alex disse do dele, o meu também passa por isso, passa por viagem. E também a gente está numa jornada grande de entender o envelhecimento masculino, né? Eu falei From Strength to Strength e outras coisas, né? Até criei um grupo de discussão masculino que se chama Segunda Metade, né? Dizendo, a primeira metade a gente viveu até aqui e a segunda metade a gente começa a viver, e a gente tem feito rodas de conversa para entender como é que os homens têm percebido o envelhecimento, né? Excelente. Então, eu acho que a recomendação que eu daria, então, é para que cada pessoa perceba como é que o tempo tem passado para ela e como é que ela tem investido, como é que ela tem se dedicado ao que vale a pena, né? E aí, linkado a isso, a minha recomendação de leitura, né? Eu estou sempre apaixonado pelo livro que eu estou lendo, né? E agora eu estou lendo um que se chama O Animal Social, que é a Bíblia da psicologia social. E ela mostra muito como é que o nosso comportamento ele é influenciado por técnicas, por pessoas, por movimentos, não é? Então, acho que é esse esforço de um sociólogo aqui tentando entender o mundo em que a gente vive, como mundo, como organização, como sistema, como estrutura, mas como é que a gente se insere dentro dele, né? Nessa tentativa de cada vez mais saber, de novo, né, o que é meu e o que é do outro, né? Então, acho que esse esforço é um esforço permanente, né? E como tem sido muito bom para mim essa jornada, eu também não quero que ela fique só comigo, né? Eu quero também transformar, converter isso num movimento de sensibilização de pares, né? Porque o envelhecer é desafiador, né? Já começaram as dores, né? Já começaram algumas coisas. Então, né? Não tem os ganhos, mas tem umas outras coisas, né? Eu brinco, eu tenho uma genética que não tem cabelo branco, né? Meu pai vai fazer 80 e ainda tem cabelo preto, né? Mas de vez em quando eu olho no espelho e falo, ô garotão, até virar as costas e começar uma dor nas costas, na perna, né? E aí perceber, né, que nem tudo que a gente vê é o que parece, entendeu?
Tomada de consciência e A ação. tomada de consciência no primeiro movimento. É isso. Então eu acho que assim a minha mensagem final, a bibliografia que eu recomendaria, eu acho que são todas nesse sentido da gente entender o mundo que a gente vive, entender quem a gente é dentro e fora desse mundo. Perfeito. Gente, foi maravilhoso. Que pena, né, Luiz? Passou tão rápido. O Luiz tá aqui, gente, com a gente. Ele que vai participar. Depois ele vai dar oi. Ele está se divertindo, né? Ele já tinha participado da anterior que nós fizemos, né? Você participou, né? Sim. E agora a segunda. Obrigado. Foi Como maravilhoso. passou rápido, Passou, né? foi uma delícia. Foi um bate-papo mesmo, né? E olha, é muito legal vocês trazerem esse bom humor também, né? Essa alegria que a gente fala que uma vida mais leve, que tenha bom humor, faz toda a diferença. Sim. Até para nossa saúde mental também e para as relações, né? Então, muito obrigada, né, por serem os primeiros a estarem aqui com a gente. Ficamos muito felizes e também por essa caminhada que a gente tem juntos, né? Aí já de bastante tempo também. Então, muita gratidão, tá? Obrigado. Muito obrigada, Obrigado. gente. Falamos de liderança, cultura, pessoas, desafios, crescimento. E Saúde vocês- mental. Saúde mental. E Mental, vocês foram muito importantes para esse primeiro episódio. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Rafa, muito obrigado por você existir no escritório. O escritório não seria o que é sem você, sem a sua participação, que nos acompanha em toda a trilha de gestão de pessoas. O cuidado na contratação, a escuta dos candidatos, né? O suporte às pessoas, o suporte à liderança, né? Assim, você é uma pessoa muito, muito, muito importante para o escritório. E vai fazer 13 anos, agora sexta-feira. de visita. Ah, é? 13 anos. Parabéns. Tem um tempinho já, hein? Os cabelos brancos também já estão aqui. Não tá aí, mas tá aqui. Vieram pra mim. E outra coisa que eu acho que é muito importante, né? A gente sempre diz que a ideia do fit cultural, né? Essa educação, né? Não é que o candidato é melhor do que o outro, ele tem um perfil que é mais aderente ou menos aderente. A cultura do escritório ou a vaga que a gente tem disponível. E quando, eventualmente, alguma coisa não dá certo também, acho fundamental as entrevistas de desligamento para que a gente também possa ouvir as pessoas que saem do escritório, né? Meu pai tem uma coisa que ele dizia que eu acho assim, sensacional, porque também tem o humor dele. Ele dizia assim, se você se acha um cara sensacional e as pessoas te acham um idiota, a chance de você ser um idiota é enorme. Então, muitas vezes você está se achando um tal, mas você é um idiota. Então, muitas vezes a gente pode estar achando que está fazendo tudo certo e muitas vezes não está. E aí essa escuta, inclusive daqueles que se desligaram, acho que é muito importante. Então, eu queria te agradecer demais, né? Por toda a parceria com o escritório, por toda a presença, por todo o cuidado, por todo o carinho. E dizer que você não enxerga, mas você, ou talvez até enxergue, mas a gente enxerga a FCS em você assim o tempo todo. Então, muito, muito, muito obrigado. Obrigada. E meu amor, eu vou falar pra você o que eu falo pra você todos os dias, antes de dormir e muitas vezes ao acordar, que assim, muito, 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 muito obrigado por você existir na minha vida. Meu amor também. Te amo loucamente. Tem me amado. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada. Ótimo.